todos, eu sou a professora Maiara Martins, sou formada em Pedagogia e também fiz um curso profissionalizante de Fotografia e Filmagem, e por isso eu vou ministrar o curso para vocês. No nosso curso de edição de vídeo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre técnicas de fotografia, técnicas de filmagem, edição de vídeo e também técnicas de edição de áudio. Para iniciar, esse primeiro módulo, a gente vai começar com a gestão de conteúdo para mídias sociais, começando com o primeiro tema, que é teoria da comunicação. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é comunicação. A comunicação é quando um indivíduo fala e o outro consegue entender qual é a mensagem que ele está dizendo. A comunicação já existe desde que o mundo é mundo. Então, desde sempre as pessoas se comunicam e vem mudando ao longo dos anos. Claro, antigamente era de uma forma diferente e hoje em dia está melhorando de pouquinho em pouquinho. E também o que eu costumo falar é que a gente não precisa falar para se comunicar, mas é preciso saber falar para se comunicar. Por que eu falo isso? O exemplo de um neném bem pequenininho, recém-nascido. Ele só sabe chorar, mas essa é a forma de comunicação. Então, vamos supor que o neném está com fome e ele chora e a mãe vê que faz tempo que ele não come, então supõe que ele chorou porque ele está com fome. E aí, dá o mamar para ele e ele é alimentado. Então, a comunicação foi feita com sucesso. Ele estava com fome, chorou e conseguiu se alimentar. Então, deu tudo certo. E no caso, a gente que já sabe falar, a gente precisa ter uma comunicação mais completa, uma comunicação mais efetiva. É claro que nem sempre isso acontece. A gente sempre tenta, falar da melhor forma, se comunicar da melhor forma, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes ocorre a falha na comunicação, que é quando a gente tenta mandar uma mensagem, expor uma mensagem para uma pessoa e ela não compreende. A gente fala A e a pessoa acaba entendendo B. São as falhas que existem na comunicação. Por isso é muito importante a gente saber falar. A gente pode se comunicar de muitas maneiras, tem a forma não verbal, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, não vai ser nesse momento, a verbal e a não verbal. No caso, depois de grande, a gente costuma usar muito a verbal e não verbal também, mas é importante a gente se comunicar bem para que a mensagem seja 100% concluída, tá bom? E voltando aqui nas teorias da comunicação, o que é essa teoria da comunicação? É o estudo sobre como a mídia vai se comunicar com a massa, com as pessoas. É esse o tipo de... E quais são as teorias? Nós temos teoria hipodérmica, teoria de Laswell, a teoria da persuasão, teoria empírica de campo, que também pode ser chamada de teoria de efeitos limitados, teoria funcionalista, teoria crítica, teoria culturológica, teoria do agendamento e a teoria de Gatekeeper e também a teoria de Nels-McKing. Vamos lá, a primeira teoria, que foi o primeiro estudo que começou a surgir sobre a comunicação, foi a hipodérmica, que surgiu entre 1918 a 1939 na Europa, que foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra. O que se acreditava nessa época referente à comunicação da mídia com a massa. Acreditava-se que a informação atingia todos da mesma forma. E o que a gente quer falar com isso, quando a gente diz que a informação era recebida pelas pessoas da mesma forma? Eles acreditavam que, independente de como se comunicasse uma informação ou qualquer coisa da mídia para a massa, as pessoas iam entender da mesma forma, a comunicação ia ser feita da mesma forma, e não é assim que ocorre. Por exemplo, é diferente para um homem, para uma mulher, ou para uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa ou uma criança. Cada indivíduo, cada pessoa tem uma característica para receber as informações, mas naquela época eles achavam que era simplesmente transmitir a mensagem que todos iam entender, independente de gênero, idade, questões sociais e tudo mais. Eu achava que era generalizado. A melhor palavra para definir essa teoria da hipodérmica é que eles achavam que era generalizado. Mas, em contrapartida, veio a teoria de Laswell, que era ao contrário, ela foi baseada na teoria hipodérmica, porém, vamos dizer que ela era ao contrário da primeira. Por quê? Ele não acreditava que era exatamente assim, era só lançar a mensagem
que as pessoas iam entender independente de quem fosse. Tanto que aqui fala, para ter a compreensão correta da mensagem, era preciso saber quem diz o que, através de que canal, a quem, com que efeito. Então vamos lá, quem ia transmitir essa mensagem? A mídia. E qual era a mensagem que a mídia queria passar? Através de que canal isso seria? Televisão, jornal ou qualquer outro. A quem? Então tinha que ter um público-alvo. São pessoas jovens, são pessoas mais idosas, são trabalhadores, pessoas desempregadas, homens, mulheres. Então tinha que ter, né, um público-alvo, a quem ia ser dito isso e qual é o efeito. Que você quer mandar uma mensagem e quer que a pessoa tenha uma reação, seja boa, ruim, de revolta. Então era esse ponto, né, que ele queria chegar, que não era simplesmente passar uma informação que ela ia ser absorvida por qualquer um, de qualquer jeito. Não, ele já dizia ao contrário, que tinha que ter quem diz o quê, através de que canal, a quem e qual efeito. Então, se a mensagem tinha resposta para essas perguntas, era caracterizada como uma mensagem clara, uma mensagem completa. E também, logo depois, veio a da persuasão, que é baseada em aspectos psicológicos. E o que eu quero dizer com psicológicos? Eles entendiam que isso precisava entrar mais a fundo na mente da pessoa. Então, a mensagem não era assimilada imediatamente, né? Ela ia sendo elaborada dentro da mente da pessoa, ficava catucando aquela mensagenzinha e era uma forma da mídia tentar manipular as pessoas, mais ou menos por assim dizer. Né, tentando convencer o indivíduo de forma indireta. Isso era muito utilizado em comerciais. Até hoje é muito utilizado, que a gente vê ali o comercial passando na televisão, é uma forma meio que indireta de falar alguma coisa. Eu vou até mostrar aqui um vídeo, né, da Coca-Cola. Hoje eu vou usar bastante exemplo dos comerciais da Coca-Cola. Né, esse daqui foi um comercial entre o ano 1979 a 1981. Então foi um comercial que com certeza teve muito impacto, e aí entra na parte que a gente fala da questão psicológica. Então, só o fato dele estar bebendo a Coca-Cola com tanto gosto, a gente já fica com vontade de beber, e aí já tem uma referência. Se o Zico está bebendo Coca-Cola, quem sou eu para não beber? Né? Então, é bem interessante a questão como a mídia trabalha os comerciais. Vamos lá. Teoria empírica de campo ou de efeitos limitados. Ela é fundamentada em aspectos sociológicos. Já é um pouquinho diferente, né, da anterior, que aí já entra mais uma questão social. Aí é que fala, acredita ter influência limitada sobre a sociedade, pois não é única força social. Que foi mais ou menos o que eu acabei de explicar. Aqui no Brasil, essa questão de futebol já é uma questão bem enraizada, né? Mas aqui, né, nessa teoria, o que defende? Que não é somente a mídia que vai impor, né, uma questão social. Aí deixei até ali marcadinho que a escola, igreja e a política também tem um peso social na questão da sociedade. Aí a mensagem passa por diversos filtros de caráter social antes de ser absorvida pelo indivíduo. Então foi, né, até como eu falei, aqui é uma questão social, futebol, né, assim, é uma questão cultural, mas a maioria, quem não gosta, pelo menos conhece, a gente já está muito acostumado, né, com o futebol, continuando, né, o gatilho do vídeo anterior. E aquilo ali vai ser uma coisa que a gente vai continuar pensando, né? É um comercial que a gente assiste e a gente não vai pensar conscientemente, mas inconscientemente a gente vai ter uma boa referência, né, da Coca-Cola. E aí é que fala, não é só a mídia que tem essa referência, tem outras questões. Então eles foram aprendendo a juntar as questões que a gente já tem e implementar em mensagens de mídia para ter sucesso na informação final. Então é concluído que o filtro é de caráter social e não psicológico, né? Aqui eu já estou falando de unir as duas, mas essa daqui foca especificamente na questão, né, social, como na teoria da persuasão, que é o anterior que eu falei. Então é de persuadir, né? O anterior é de persuadir a pessoa, e esse daqui já é agregar as questões que a pessoa já tem, porque não é só a mídia que tem essa questão, entra outros agregados para formar uma comunicação completa. Funcionalista. Estuda o papel da mídia na sociedade e não somente seus efeitos. Então, né, começa a estudar um pouco mais voltado quem vai passar a informação e também pensando um pouquinho mais em quem vai receber. Né? A gente tem que analisar quem é o público-alvo, como falava bem lá no comecinho, para a gente ter uma comunicação muito mais eficaz.
Então, né, a gente costuma dizer que na comunicação, a pessoa mais importante é quem está comunicando. Se a comunicação deu falha, foi uma comunicação falha, foi por conta de quem estava falando e não de quem estava recebendo a mensagem, né? Aí o indivíduo não é mais analisado apenas pelo seu comportamento, e sim por sua ação social e valores que adquire em sociedade. Então foi tudo isso que eu fui falando, que a gente foi evoluindo, tentando entender cada aspecto, né, da comunicação para a mídia ter uma comunicação mais assertiva, mais eficaz. E ela foi melhorando, né, com o tempo. Agora a teoria crítica, baseada em teorias marxistas, né, encara a mídia como influência social capitalista. Que aí também eu vou dar um exemplinho aqui do comercial da Coca-Cola, que o que acontece nessa questão crítica? A arte começa a ser mais vista, né, como objeto de influência, né, que é o fenômeno da indústria, e aí acaba sendo voltada mais para esse lado, né? Aqui, como diz mesmo, ó, age por meio da repetição e surge o fenômeno da indústria social, onde a arte perde valor artístico e é vista como produto de consumo da massa. Por exemplo, né, como eu falei, o comercial da Coca-Cola. Aquele ali não está tão bem elaborado, eu vou mostrar um que está um pouquinho mais interessante, mas a Coca-Cola mesmo, a gente sabe que tem comercial super bonitos, com luzes, som e tudo mais, né? É basicamente o comercial perfeito, que prende a nossa atenção, né? Quem não gosta de Coca-Cola acaba ficando interessado mesmo assim, e esse é o fenômeno, né, da indústria social. A arte deixa de ser somente arte, deixa de ser somente um vídeo, né, um comercial bonito, e tem uma ideia final, que é o quê? Vender algum produto, e a Coca-Cola faz isso com maestria. Ali no comecinho mostra, né, o menino assistindo a televisão, que mostra que o Papai Noel entrega os presentes pela chaminé. E aí, no caso, ele não tem uma chaminé. Ele olha para o lado, vê que não tem a chaminé, vê a caixa de papelão que parece ser uma chaminé e resolve começar a construir. Começa ali sozinho, a mãe não está entendendo direito o que está acontecendo. Quando a mãe percebe a ideia do que ele está fazendo, começa a ajudar, e isso vai tomando uma proporção maior, né? As pessoas do prédio vão ajudando. E o que é interessante, né? Ali a gente fala, né, na teoria crítica da repetição. Podem reparar que, né, se quiser, até vou colocar de novo para vocês repararem que aparece mais de uma vez o nome Coca-Cola, que também é uma forma, né? Você está assistindo, então você já sabe do que se trata e várias vezes está repetindo. Coca-Cola aparece na caixa, aparece o pessoal, todo mundo reunido, tomando a Coca-Cola, e no final finaliza a Coca-Cola até, né, com um efeito bem bacana, né, fazendo um côncavo, mostrando, né, Coca-Cola como se fosse realmente o formato da Coca-Cola, e isso, né, já é um comercial, esse comercial é um pouco mais novo, mas já faz muito tempo que a Coca-Cola vem com esses comerciais que são mais significativos. Não sei se deu para ouvir, ele não fala nada, mas tem essa musiquinha, que é sempre uma musiquinha bem bonita, assim, bem com toque emocional, e sempre relaciona a família, né, a união, e sempre mostra a família reunida tomando o quê? A Coca-Cola. Então, foi como eu falei, eu não gosto de Coca-Cola, até quem não gosta da Coca-Cola, né, de tomar a Coca-Cola, acaba querendo ter uma Coca porque demonstra ali a união, a afetividade, um Natal mais feliz, né, a magia do Natal. Então, né, o Natal aqui pra gente, pra todo mundo, na verdade, já é muito mágico, então parece que a Coca-Cola dá um toque a mais, né, ali mesmo no vídeo a gente vê que eles encheram as caixas de papelão com a luzinha, todo mundo reúne, juntando, fazendo, feliz, né? Então dá essa sensação que a Coca-Cola vai trazer a magia do Natal, e junto com a magia do Natal vai vir também a felicidade, né? Muito bacana que a moça ali, que, né, a senhorinha que não estava participando muito, recebeu o presente, aí foi, né, ficar junto com o pessoal na ceia de Natal. Então é muito bonito, e é sobre isso que a teoria crítica quer falar. O quanto isso ficou mais sensível e mexe mais, né, com a gente, vem por meio da repetição, mostra a arte que realmente, né, os comerciais da Coca-Cola, não só ele, tem outros, mas o da Coca-Cola acho que já vem um tempo a mais com esse toque tão bonito, sempre são imagens bem bonitas, bem sentimentais. O vermelho, que é super presente, né, na Coca-Cola, dá uma sensação muito bonita para o vídeo, as luzes de Natal, né? Então tem todo esse enredo de uma arte super bonita num vídeo que faz total sentido na época do ano, né? Então eles já entendem basicamente todo esse processo de comunicação. Então usa uma época do ano, né, como Natal, final de ano, que as pessoas já estão mais alegres, tem mais essa questão de festividade, família, e coloca tudo aquilo ali no vídeo, unindo a marca Coca-Cola. Então tudo faz sentido e todo mundo quer, né, uma Coca-Cola geladinha ali na sua ceia de Natal e virada de ano. Teoria culturológica.
né, acredita que a mídia não produz uma padronização cultural, e sim que ela já existe na sociedade. Então acredita, né, que a mídia não é responsável pela questão cultural, e sim que ela já existe na sociedade. Então, eu até já citei isso um pouco, né? A mídia começa a utilizar do que já existe, né? Foi como eu falei, aqui no Brasil é muito forte a cultura do futebol. Então, eles usam isso a favor, né? Eles começaram a entender que já tem coisas que existem na sociedade e é só uma questão de utilizar isso ao seu próprio favor, né? Não é não vai ser a mídia que vai trazer uma cultura, e sim ao contrário, por meio da cultura, eles vão fazer a mídia ter uma comunicação efetiva, né? A cultura da massa depende de muitos aspectos que são particulares de cada organização social. Foi basicamente o que eu acabei de explicar. Agora, só dando um exemplo para ficar talvez um pouco mais fácil de entender como a mídia utiliza essas questões. Por exemplo, acredito que todo mundo, né, conheça a Disney, né? Ela faz animações incríveis. E talvez vocês já tenham escutado falar sobre a animação Coco. Aí você vai falar, não, professora, Coco nunca ouvi falar. Esse é o nome original, né? Que foi lançado o filme, Coco, mas aqui no Brasil veio com outro nome por uma questão cultural. Coco não ia ficar muito legal, né? Ia ter muitas brincadeiras com o nome do filme. Então, aqui no Brasil recebeu outro nome, que é Viva, a Vida é uma Festa. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu, pelo menos, nome de filme, eu sou péssima. Ó, filme, eu não lembro o filme. Viva. Vai aparecer aqui pra gente. Imagens. E eu não coloquei direto nos slides por uma questão de direitos autorais, mas ó, essa capinha aqui. Então, para o Brasil veio com esse nome, Viva a Vida é uma Festa, mas lá nos Estados Unidos mesmo ficou como Coco esse aqui. Claro, tem várias capas, mas aí o nome original é Coco. Porém, aqui no Brasil ficou Viva a Vida é uma Festa, ficou um nome muito melhor. E também poderiam ter, né, brincadeirinhas com o nome, então eles acabaram mudando o nome, não deixou o original. E são vários países que continuam com esse mesmo nome. Então, ter essa percepção, né, que a mídia tem que ter referente a isso. E, né, nesse caso, viu que não ia ser legal, colocaram um outro nome. Então, a adaptação referente à cultura. E aí, voltando lá ao que a gente comentou, né, eu amo esse filme, super indico para vocês assistir. Não tem tanto a ver com a teoria da comunicação, mas tem a ver, quem já assistiu, né, tem a ver com comunicação. Quem já assistiu esse filme vê que tem ali uma grande falha na comunicação. Se você não assistiu, então assista, que você vai perceber que no enredo, ali por um detalhe de, né, não houve bem, não teve uma boa comunicação, vamos dizer assim, né, tem todo o enredo que faz o filme ser a história que é, né, e é incrível. Então, super recomendo. Um outro exemplo também de um outro filme da Disney, não sei se vocês conhecem, que é Divertidamente. Tem um momento quando a Riley, né, que é a nossa protagonista, é bem pequenininha, ela não queria comer, se eu não me engano, brócolis. Né? E aqui no Brasil, pelo menos, a gente fala muito, né, que as crianças não gostam de brócolis, e tem toda essa questão do brócolis que pra gente é muito normal, né? Falar, fulaninho não gosta de brócolis. É normal. Porém, em outros países, as crianças, né, ou não existe o brócolis, não come o brócolis, ou não tem essa questão tão forte como tem aqui no Brasil. E aí, exatamente nessa cena, ela é editada, e aí tem algum outro legumes que naquele país específico é normal as crianças não gostarem, não comerem, né? Algum legume da cultura original que não é bacana, né, para eles, e aí eles trocam. Tem vários filmes que é assim, aqui no que vem agora à cabeça é esse, né, do Divertidamente. Também, se quiser, pode assistir, se procurar na internet sobre esse trecho comentando, vocês vão ver um pouquinho mais falando, né? Então, aqui no Brasil aparece no pratinho da Riley lá o brócolis e ela não quer comer, e em outros países é alguma leguminosa diferente. Então, isso é bem bacana. Né? Eu estou dando exemplo de filme para ficar um pouquinho mais fácil de entender, mas pode ser qualquer forma que a mídia, né, queira se comunicar. Então, foi como eu falei, tem que contar, né, a relevância da cultura. Porque, por exemplo, vamos, né, nesse mesmo exemplo do filme Coco. Se fosse Coco, será que teria feito assim, um sucesso aqui no Brasil? Será que teria ficado tão conhecido? Não, provavelmente, né, ia sofrer um certo bullying, vamos dizer assim. E também nesse filme da Riley,
como aparece ali o brócolis, se fosse, sei lá, uma pizza, por exemplo, tá só exemplificando. Se fosse uma pizza, não faria nenhum sentido, que criança não vai querer uma pizza, né? Mas em outros vamos falar que se isso fizesse sentido. Então tem que ter essa questão cultural, né, para fazer essa avaliação e fazer com que faça sentido para aquele público-alvo, que aí no caso aqui o Brasil, toda essa mudança foi estratégica e faz sentido, tá bom? Próxima teoria, teoria do agendamento. Começa a ser mais focado em como a mídia vai passar a informação. Então, né, a comunicação tem muito disso, que quem passa a mensagem tem que tentar passar o mais claro possível, e se há uma falha na comunicação, a culpa é de quem está falando, não de quem está recebendo a mensagem. Então, aí a cultura do agendamento vem falando um pouquinho mais disso. A cada etapa, né, das teorias, a gente foi evoluindo muito com a comunicação, então foi entendendo aonde precisava ajustar, e foi como eu fui, né, explicando ao longo do vídeo, cada parte, né, cada questão ajuda a montar, né, uma comunicação eficaz da mídia, seja simplesmente uma comunicação, ou realmente a diferença em um filme, em um comercial, para ter a comunicação efetivada com sucesso, né? E aproximar o indivíduo de uma realidade distante da dele. Então, a teoria do agendamento vem com isso de mostrar uma realidade, uma perspectiva diferente do que a gente já tem e tentar convencer a gente com algo diferente. É basicamente isso a questão da cultura do agendamento, tá? E chegando quase ao fim, já temos aqui a Gatekeeper, né, que é o estudo que define se uma mensagem vai ser ou não divulgada de acordo com o seu público. Então, vamos supor, né, tentando exemplificar para ficar mais fácil, a mídia quer passar alguma mensagem para as mulheres, independente de qual ela seja, o público-alvo são mulheres, tá? Nessa exemplificação. E aí, elas colocam, né, a mídia coloca num jogo de futebol essa mensagem para mulheres. Generalizando um pouco, né? Geralmente quem costuma assistir jogo de futebol, na sua grande maioria, são homens. Então não faz sentido, né, colocar alguma coisa que é voltado para o público-alvo, foco mulheres, num jogo de futebol. Como também ao contrário, colocar naqueles programas de fofoca um conteúdo que é voltado para os homens. Então vem com essa ideia, essa teoria vem com essa ideia de focar exatamente e saber qual é a melhor forma de se comunicar. Por exemplo, né, hoje em dia, o pessoal que é mais antigo, vamos supor, pessoal com 70, 80 anos, tem muito costume do jornal, uma coisa, né, papel, uma coisa mais física. E se quer passar tudo bem que hoje em dia todo mundo acaba tendo acesso à televisão e tudo mais, mas vamos supor se um velhinho vê em um jornal determinada notícia. Ele vai super acreditar e é aquilo. Já se ele vê na televisão, pode ser que ele, né, não acredite tanto quanto no jornal, porque para a época dele era uma coisa mais confiável. Tá só tentando exemplificar um pouquinho para vocês entenderem, né, essa questão de saber quem é o público-alvo e qual é a melhor maneira de tentar falar, tá? E priorizando sua relevância, influência, confiabilidade e contexto político-social. Aí entra também a questão da confiabilidade, né? Hoje em dia tem muita fake news, então, né, a mídia também acaba tendo isso, que muitas vezes é bom, às vezes é ruim, porque aí tem uma fake news e aí aquele assunto explode, então ele ganha mais relevância, e de acordo com essa relevância, a gente consegue falar mais de um assunto que talvez não seria tão visto, né, tão falado, não teria tanta influência, tá? E a teoria do Newsmaking, que também é um aperfeiçoamento, né, do Gatekeeper, que vem também com essa ideia de saber, né, de entender quem é o nosso público-alvo, aonde a gente tem que falar com essas pessoas, qual é a melhor maneira. E ele fala, estuda o trabalho dos profissionais de mídia. Eu acho que já entra um pouquinho mais na questão de marketing, né, que é a galera do marketing que cuida desse estilo de coisa, saber se tudo está sendo enquadrado, né, foi como o exemplo que eu dei. Vai falar uma notícia que é voltada para mulheres, não vai passar num jogo de futebol. E sim, talvez numa novela, num canal de fofocas, alguma coisa que esteja mais relacionada com mulheres. É que eu estou generalizando um pouquinho para vocês entenderem que não tem padrão, todo mundo pode gostar de futebol, de canal de fofoca e tudo mais, mas a gente entende, né, que tem um pouquinho mais disso, né, e, né, a proposta também transforma informação em notícia. Então vem crescendo isso de ter uma notícia mais efetiva, com mais veracidade,
e essas duas são uma das últimas teorias que vem melhorando, né, nesse quesito, que como a gente viu foi também, como eu falei, vem vindo aprimoramento e melhoramento. E até uma coisinha que eu queria até falar aqui, que eu acho que entra até um pouco nisso, né, de saber o público-alvo e tudo mais. Eu não sei se vocês conhecem o programa que tinha, que era Bom Dia e Companhia. Não é bem da época de vocês, é mais da minha época, mas provavelmente vocês já ouviram falar, até hoje falam, né, do Yudi, da Priscila, PlayStation 2, então acho que todo mundo conhece um pouquinho essas referências, né? Era um programa que passava no período da manhã, na televisão, e entre o programa, né, entre a maioria dos programas, tem um intervalo comercial, que vem com essa ideia de trazer um comercial, que é onde as mídias, né, ganham dinheiro, que é esse comercial, que sempre aparece algum produto, que sempre tem alguém interessado em comprar, né, e aí eles pagam, vocês devem saber como funciona, né? Eles pagam aquele momento ali durante o canal, e aí o programa, tendo uma boa visualização, né, a gente sabe que tem horários, por exemplo, a novela que passa no período mais tarde, Big Brother, são dos programas que são mais vistos, né, pelas pessoas. E é claro, quando a pessoa quer colocar ali um comercial, ele acaba sendo muito mais caro e isso acaba sendo muito mais rentável. Por que eu tô falando de tudo isso? Né? O programa Bom Dia e Companhia, ele saiu do ar justamente por isso. O que acontecia? Tinha o programa lá bonitinho, no intervalo comercial passava vários comerciais e também passava comerciais infantis, né, de brinquedos, de marcas de brinquedo. Eu lembro que eu amava ficar assistindo e ficava querendo tudo que passava na TV, e foi exatamente por isso que esses comerciais infantis saíram do ar, né, levando junto o programa. Pelo fato de ser um público, né, o público infantil, que acaba sendo mais inocente, né, e acaba sendo mais influenciado pela mídia, eles acharam que não era certo porque uma criança não, né, vamos dizer que não sabe discernir o certo do errado, então via aquele comercial, via aquele monte de brinquedo, queria tudo, pedia para os pais, e aí acabava que, né, os pais ou acabavam não querendo deixar a TV, ou acabava tendo toda aquela briga de não vai ter esse brinquedo, você já tem esse brinquedo, tem que escolher só um, e ficava lá a mídia mostrando um monte de brinquedos super legais, né, com aqueles efeitos também super bacanas. Eu lembro o comercial da Hot Wheels, era incrível, que tinha todo aquele movimento e era super bacana, né? E na realidade não era tudo isso, era só o carrinho mesmo, a mágica acontecia ali no comercial. Então eles acabaram tirando o comercial por conta disso, né? Porque as crianças assistiam e iam querer, e aí tinha, né? Teve, se eu não me engano, foi uma lei, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, e acabaram tirando, né, os comerciais. Voltados para o público infantil, e com isso o programa Bom Dia e Companhia também não fazia mais sentido, porque vai passar um programa infantil, então crianças vão estar assistindo, mas aí vai estar passando lá, L'Oréal Paris, né? Um shampoo, a criança vai ficar muito legal, o cabelo da moça, e é isso, não ia ter benefício nenhum, não adiantava, né, uma marca de qualquer coisa que seja, que não era voltado tanto para o público infantil, aparecer ali, então ninguém ia pagar, então acabou que o programa ficou sem o custeamento, né, das propagandas, e aí acabou que ele saiu do ar. Fiquei muito triste, porque eu gostava muito do programa, acho que a maioria, né, das crianças da minha época gostavam, mas é assim que funciona a mídia. Então, acaba o que tem interesse, o que traz, né, agrega valor financeiro, continua nas telinhas, e assim vai. Era só, achei legal falar, né, como estava falando dessa questão de trazer a informação, não fazia mais sentido, né, ter esse programa, então é assim que a mídia vai trabalhando, né? Tentei de maneira rápida, o vídeo aprofundou um pouquinho mais, né, sobre comunicação, e durante o curso todo a gente vai falar muito de comunicação, porque a comunicação é extremamente importante. Eu acho que, né, essa parte vocês já entenderam, mas eu quero deixar bem claro porque a comunicação é uma coisa para a vida, né, não é só agora, né, período de escola, curso. Comunicação é uma coisa que a gente vai levar para a vida, e é sempre bom a gente se desenvolver e tentar melhorar. Eu sempre estou tentando desenvolver, melhorar. Com certeza vocês perceberam que eu dou uma gaguejada, dá uma riadinha ali, mas eu particularmente já evolui muito. Se vocês acharam que tá ruim, era pior. Se vocês acharam bom, foi porque eu evoluí. E se eu conseguir evoluir, eu era uma pessoa super tímida, tá? Consegui evoluir, hoje eu acho que eu me comunico muito bem. Claro, hoje em dia ainda acontece falha na comunicação, e ao longo da nossa vida vai ocorrer falhas na comunicação, porque a comunicação ela é complicada, mas quando a gente entende, estuda, entende pelo menos o básico, vai ficando mais fácil. Por que eu digo que a gente vai falar durante o curso todo sobre comunicação? Primeiro, né, que a edição de vídeo, fazer vídeo, vai precisar da comunicação. Então, se você pretende, por exemplo, fazer um canal e você que vai ser o seu protagonista, né, ali do seu canal, então você tem que saber se comunicar.
né, que isso vai ser extremamente importante para o seu canal crescer, para você evoluir, até mesmo na sua vida pessoal ou em qualquer área da sua vida você vai precisar da comunicação. E se mesmo assim não é área, eu só quero aprender sobre edição de vídeo, porque eu não vou falar, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer, eu não quero me comunicar, eu não gosto de me comunicar com as pessoas. Infelizmente, a gente tem que se comunicar, e mesmo que você fale, não, vou ficar trabalhando só com a parte de edição de vídeo, você vai ter que entender o que o seu cliente, ou quem está te pedindo para fazer o vídeo, o que ele quer. A pessoa vai lá explicar bonitinho, vai se comunicar por meio do vídeo, só que na parte da edição vai ter toda uma elaboração. A parte da edição é a mágica, né, de tudo. A mágica de qualquer vídeo é a edição. Então, você vai ter que se comunicar com a pessoa, entender o que a pessoa quer para fazer o seu melhor ali na hora de editar. E se tiver essa falha na comunicação, vai acontecer que, né, você vai fazer o vídeo de um jeito, a pessoa vai querer de outro e não vai ficar bom. Então, né, a comunicação é extremamente essencial. Eu espero que vocês tenham entendido com esse vídeo. Se no começo, né, não tinha ficado tão claro, agora com o vídeo, com esse finalzinho de explicação, tenha ficado mais interessante, tá? Então, foi como eu falei, né? Esse segundo vídeo foi mais um resumo mesmo, né, da teoria. Não sei se vocês perceberam, mas ela falou um pouquinho mais das primeiras teorias, né, que foi onde começou mais a se desenvolver, e depois os estudos, né, foram tendo como base os estudos anteriores, né, obviamente, e tiveram continuidade, né, de acordo com o assunto, mas eu queria realmente passar o vídeo porque ela acaba explicando de uma forma diferente. Então, se em algum momento você não conseguiu assimilar direitinho, né, o que eu falei, ou ficou com alguma dúvida, eu acho que ali o vídeo, né, exemplifica diferente, então, né, explicações diferentes têm entendimentos diferentes, então acho que fica, né, mais fácil para entender. Eu gosto dessa forma, sou o tipo de pessoa que anota, vê vídeo e tenta absorver o máximo de informação, até porque, né, a gente, quanto mais repete aquela informação, mais a gente vai entendendo, tá bom? E também quis passar nesse resumo, porque agora eu vou fazer algumas perguntinhas, né? Deixa eu só aqui concluir o nosso vídeo, ó. É uma conclusão geral, e aí eu vou para as perguntinhas, tá? Então, todas as teorias foram evoluindo ao longo dos anos, né, para compreender qual a melhor maneira da mídia se comunicar. Que basicamente foi isso que a gente falou de tudo, né? A gente viu essa evolução, eu pelo menos achei incrível, né? Esse estudo é super interessante. E pra gente que vai mexer com mídia, com vídeo, também é legal entender, né, como funciona a cabeça das pessoas, e esse estudo ajuda bastante a gente, né? E as teorias da comunicação continuam evoluindo, pois a mídia segue a evolução tecnológica. Então sempre vai haver novos estudos, novas pesquisas, novas descobertas, por mais que a gente já evolui bastante, sempre tem mais alguma coisinha para estudar, então, né, é um campo bem amplo, é bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Bora para as perguntinhas? Então, vamos lá. Pergunta número 1. A comunicação não existe por si mesma, como algo separado da vida social. Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não poderia existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. Aí é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Se quiser, dá um pause no vídeo, lê de novo. Eu tentei, que vocês viram que eu sou acelerada. Eu tentei ler um pouquinho mais devagar, mas se precisar, dá um pause no vídeo, lê de novo, responde, e aí você volta aqui, tá bom? Não vale olhar, não. É para você primeiro responder e depois você ver se está certo ou errado. Então, bora lá. Resposta é verdadeiro, sim, né? A sociedade, a comunicação, foi como eu falei. Comunicação, acho que vocês entenderam, né? Importante para tudo, então não tem como ter uma sociedade sem comunicação, tá bom? Não vou nem me adentrar muito, que isso daí eu já falei bastante, né? Próxima pergunta. Laswell desmonta a comunicação em partes simples, de maneira que o modelo de pesquisa é quem, diz o que, em que canal, para quem, com que efeito? Aí lá, vamos lá, verdade ou falso? Para o vídeo, se precisar, volta lá no começo do vídeo ou não, porque esse daqui a gente também falou mais de uma vez, né? Mostrou ali no vídeo, então responde aí. E verdade, né? Ele que teve essa ideia, né, de separar quem diz o quê, em que canal, a gente viu ali, né, no vídeo de comunicação, então também isso faz super sentido até os dias de hoje, né? Então é verdadeiro. Vamos para a próxima perguntinha. Sobre a teoria dos efeitos limitados. Vamos lá. Opção A. A mídia é o único instrumento de persuasão na vida. Opção B. A mídia cumpre papel limitado no jogo de influência das relações comunitárias. Em outras palavras, a mídia é apenas mais um instrumento de persuasão na vida social. Opção C. O poder de persuasão da mídia não possui limites, de tal modo que
manipula o homem, né, barra massa, né, o homem e a massa. Dá um pause no vídeo, pensa direitinho, aí quando você escolher essa opção, volta a dar play aqui no vídeo. E é a opção B. Se você respondeu B, tá certinho, né? A mídia cumpre papel limitado no jogo de influência das relações comunitárias, né? Em outras palavras, a mídia é apenas mais um instrumento de persuasão na vida social. Né, a gente explicou lá, né, nos efeitos, por isso que o nome, né, o nome já até meio que diz, efeitos limitados. Então a mídia não tem efeito total. Tem outras coisas também que têm interferência na nossa vida social. Aí eu dei até o exemplo, né, escola, igreja, política, religião, tudo isso interfere. Então não é somente a mídia que tem um papel, né, de persuasão, de estar em contato com a gente. Tem outros fatores, né, externos além da mídia, tá bom? Quarta pergunta. A teoria hipodérmica entende que os meios de comunicação de massa são os únicos meios aptos a comunicar algo para a massa. A massa é pessoal e sem pensamento próprio, facilmente manipuláveis. Dá o pause se precisar ler de novo. Lembrando, foi lá no comecinho que eu falei, né, da teoria hipodérmica. Já pensaram? Deu play? E verdadeira. Então, a primeira teoria que foi criada, né, foi a hipodérmica, que eles acreditavam que as pessoas, né, não tinham pensamento próprio. Então, o que jogasse ali na mídia, eles iam assimilar e ia ser como se fosse uma verdade absoluta. Né? Acho que também passou o vídeo ali, explicou. Eu espero que vocês estejam gostando. Por que eu gosto de fazer essas perguntas? Que muitas vezes a gente fica, nossa, será que eu entendi mesmo a hipodérmica? Será que não? E aí aqui na perguntinha, por isso que eu falo, pausa o vídeo e seja sincero, porque é um aprendizado para você mesmo, viu? Não é eu que tenho que saber, até porque eu não estou vendo se está certo ou errado. Mas, por exemplo, nossa, errei nessa. Ah, então ela explicou de novo. Bacana, agora entendi. Ou não entendi, vou ver esse daqui de novo porque eu fiquei com dificuldade. Ou acertei, maravilhoso. Que até para mim não tá difícil. Eu espero que para vocês também esteja fácil, porque se tivesse fácil, né? É porque eu tive uma boa explicação. Vamos lá, quinta pergunta. Segundo a teoria crítica, o fenômeno da indústria social é quando a arte perde valor artístico e é vista como produto de consumo da massa. É verdadeiro ou falso? Esse daqui também é uma das teorias que eu acho mais interessante. Né? Aí, se precisar, pausa, lê e volta para o vídeo. E é verdadeira, né? Então, a teoria crítica é o fenômeno da indústria que a arte perde valor, até mostrei, né, exemplificando ali o vídeo da Coca-Cola, né, que é todo um vídeo super elaborado, super bonito, tem várias técnicas artísticas, né, é maravilhoso, mas aí tem a questão de ser né, basicamente um produto de consumo, né, entre aquela parte né, de consumismo e tudo mais. Isso daí também eu acho que eu já expliquei bastante, né? E vamos lá, sexta e última pergunta. Espero que essa vocês acertem, porque essa daí não é difícil, é a mais fácil que tem. A teoria Laswell foi baseada em qual teoria? Opção A, teoria funcionalista. Opção B, teoria hipodérmica. Opção C, teoria do agendamento. Dá o pause, lê e aí responde. Vamos lá? E opção B, teoria hipodérmica. Então, a teoria hipodérmica foi a primeira que acreditava que a gente assimilava tudo igual, só era jogar informação na mídia que ia estar tudo certo. E aí veio a teoria, né, de Laswell, que já entrava em combate, né, com isso, que, né, veio aquela, né, quem diz o quê, em que canal. Então foi melhorando. A primeira teoria, vamos dizer, que foi um pouquinho mais falha. E a segunda que foi baseada na segunda, que foi a mais forte, que a gente viu que tem grande peso até hoje na comunicação, né, foi baseada na primeira, que é junto com a segunda teoria. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ministrar essa aula para vocês. E agora até o que eu queria de reflexão, né? É uma pena que a gente não pode estar socializando, que eu gosto bastante de conversar. Mas eu queria, né, que vocês conversassem com outra pessoa sobre o tema que a gente conversou na aula, comentar com as pessoas qual foi a teoria que você achou mais interessante, qual que você achou que tem mais impacto nos dias de hoje, né? Eu realmente até lhe dei um spoiler, eu gosto bastante da teoria crítica, porque realmente, né, os comerciais são incríveis, eu sou uma pessoa super emotiva, tem comercial que eu acabo até chorando de tão bonito que é, e aí chega no final, é só propaganda de alguma coisa, às vezes é do banco, às vezes a própria Coca-Cola, né, que como eu citei, é bem bonito. Então é uma teoria que eu achei super interessante, né, como foi elaborando. E o que eu gosto também na teoria crítica, é lógico, é bacana para quem está vendendo o produto, né? Então foi um estudo que foi feito, então é bacana para que venda, né, mais.
mas também é legal para a gente que tem, né, muita ligação com mídia social e tudo mais, a gente entender um pouquinho mais dessa teoria crítica, até mesmo para futuramente a gente utilizar ao nosso favor. Então, claro, né, a mídia usa contra a massa, mas também a massa pode estar utilizando isso como benefício, porque conhecimento é tudo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham anotado bastante, conversem com outras pessoas sobre esse vídeo para vocês fixarem, né, o conteúdo, tudo isso que eu passei para vocês, tá bom? Muito obrigada, galera, e bons estudos. Tchau, tchau!